Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Muito obrigado. Olá, seja bem-vindo a Filosofando com Samir. Agradeço novamente a sua presença e saúdo a todos com o sinal do fim para este programa que é a quarta etapa de Aristóteles, que inicialmente vamos agradecer aos nossos colaboradores e patrocinadores desse evento cultural, comunitário, filosófico. Gostaria até de mencionar que é difícil divulgar a questão cultural do jeito que nós estamos fazendo, mas estamos vencendo essa batalha, né? Então, gostaria de agradecer a EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o Estado com profissionalismo. Agradecer também a Goldbag, sacolas ecológicas feitas em TNT, que substituem até 500 sacolas plásticas. Pense na sustentabilidade. Goldbag é o caminho certo. E agradecer também a Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto e próprio, com uma loja em Estância Velha. Muito bem feitos os devidos agradecimentos. Eu gostaria, então, de dar continuidade e tentar terminar essa epopeia, né, sobre Aristóteles. Vejam a magnitude, o que foi a organização de um filósofo diante de um povo altamente inteligente, ilustrado, no entanto, sem regras definidas. Então, a partir da criação aristotélica e do próprio Liceu, ele impõe, e vejam que é um trabalho árduo, né? Tem vezes que o filósofo viveu uma vida inteira em cima de uma só frase ou em cima de um só tema, e esse foi o mais complexo, o mais versátil e o mais profundo de todos os filósofos de todos os tempos, né? Nem todas as coisas faladas aqui foram essencialmente agradáveis, mas fazia parte do seu tempo, e tanto é que perdura até os dias de hoje. Então já foi colocado pelo pai, né, Filipe II, foi colocado Alexandre Magno, Alexandre o Grande, já no Liceu, para poder aprender a substituir seu pai, né? Então Aristóteles ensinou a Alexandre e os seus companheiros, não somente Alexandre tinha, vamos dizer assim, futuros subalternos que estavam juntos no mesmo liceu, diríamos assim, tendo aulas inclusive particulares, preparando-se para o dia que fosse se tornar rei. Então ele estudou sobre medicina, filosofia, moral, religião, lógica, e tudo sob a tutela, né, de Aristóteles, para desenvolver no próprio Alexandre pontos principais, assim, tipo epopeias como Homero, através da obra Ilíada, né? Então, Aristóteles deu até uma cópia deste livro para ele, e que ele carregava debaixo das campanhas. Então, como Alexandre já era um generalista, ele, no sentido de comandante, né, ele tinha uma visão já bastante ampla,
E isso foi aproveitado, né, como uma influência para que ele pudesse tornar-se rei apto pelo melhor e o maior de todos os filósofos que haviam surgido. E fatalmente foi o que aconteceu. Aos 20 anos de idade, ele, com a morte do seu pai, ele se transformaria então em Alexandre o Grande, com aquela ideia nababesca de domínio, né? Lembre-se que o domínio de terras fazia com que todo o dominado se transformasse em escravos, né? Então, e as riquezas passavam a ser justamente do conquistador, né? Então, com Aristóteles também ele teve aulas de mitologia, literatura, história, política, filosofia política, astronomia, metafísica, geografia, geometria, matemática, zoologia botânica. Por quê? Para conhecer os locais aonde iria invadir, retórica e também adaptação para o significado dos seus sonhos. Vejam a preparação e quantos anos isso durou, quanto tempo durou até os seus 20 anos. E não que Aristóteles tenha abandonado Alexandre nas suas incursões. Ele acompanhava em muitos casos. Aristóteles era o conselheiro ideal nos momentos difíceis, né? Então, dentre a matemática, a filosofia, ele influenciava o Alexandre em todos os aspectos, inclusive os aspectos pessoais. Como eu disse, ele era então o rei da Macedônia, filho de Filipe II, que já era então um reino forte ao norte de Tebas, né? Então Aristóteles foi levado de Atenas para lá para que ele fosse, quando empossado, ele fosse acompanhar Alexandre nas suas, vamos dizer, peregrinações, e ele era extremamente dominador, mas educado. Antes de invadir e matar meio povo e civilização, ele mandava um mensageiro na frente: olha, Alexandre o Grande está ali com 10, 15, 20 mil, 50 mil soldados, está pronto para invadir e nós não queremos matar ninguém, nós só queremos dominar vocês. Então, Alexandre já havia feito inúmeras incursões e ele já deixou mais ou menos aquele legado, que é um ponto muito interessante quando nós dizemos assim, dessa vida não se leva nada. Então, Alexandre já estava pronto para a morte. Assim como ele tinha essa fixação pelo domínio, ele decretou duas coisas que fossem feitas quando ele morresse, né? Ele disse: eu quero que os melhores médicos, quando eu morrer, carreguem o meu caixão aberto, né? Que as minhas mãos sejam colocadas para fora, para mostrar que eles, os médicos, não têm poder nenhum sobre a morte. E também quero que o chão aonde vai passar o meu caixão e que vão pisar precisa ser coberto com todos os meus tesouros, para que todos possam ver que todos os bens materiais aqui adquiridos, conquistados, entre aspas, né, aquela conquista bruta, né, ficam aqui. Ou seja, na teoria, Alexandre foi envenenado. Outros dizem que ele morreu de uma febre tifoide, mas essas duas declarações dele ele já fez aos 25 anos de idade. Então, Alexandre, entre todas as suas batalhas idas para o Oriente, né, começou com a Índia, depois o sul da Índia, que ainda não estava transformado em Paquistão, mas já havia uma nova, vamos dizer assim, divisão, né? A hipótese de envenenamento não está bem certa, mas sabe que aos 32 anos, fora da Macedônia, ele morreu, ele veio a falecer aos 32 anos, então, e como, vamos dizer assim, ele estava preparado para tanto,
né? Nós podemos dizer que ele estava certo nos aspectos da sua morte, né? Bom, também, como um bom treinador que Aristóteles foi, ele pode ser considerado, como eu disse já anteriormente, o pai da lógica, o inventor da lógica, né? Então ele treinou Alexandre para que Alexandre pudesse se lapidar com o máximo possível de coerência e o mínimo possível de derramamento de sangue, né? E o máximo de cultura, e que trouxesse, então, junto com a filosofia, ele trouxesse as condições necessárias que o povo dominado pudesse tornar-se tão bom quanto ele. Então, aí nós temos dois aspectos. Os grandes dominadores da época, através de Ciro III, por exemplo, eram os persas. Os persas eram os inimigos de todos. Os persas são hoje os iranianos, né? Então, os persas eram guerreiros e dominadores. Então, Alexandre o Grande disse, olha, eu quero dominar toda a Ásia. E ele começou. A partir da Índia, ele foi dominando todo mundo, né? Existe uma compilação do professor Voltaire Schilling que diz assim, depois da batalha de Issos, os macedônios começaram a tomar gosto pelo ouro, pela prata e pelas mulheres, de modo que eles passaram a viver igual viviam os asiáticos. Então, eles começaram a afeiçoar-se de maneira que começaram a usufruir o máximo possível de todas as benesses que eles tinham, né? Da opulência, inclusive que os persas tinham tido na época, e o próprio Alexandre começou a entregar-se para os prazeres da carne. Ele começou a fazer os famosos banquetes persas, né? E aí, obviamente, com aquele tanto de escravos e escravas, a coisa começou a ir para um lado um pouco mais frágil, né? Então, ele, no próprio palácio de Persópolis, né, ele fez grandes banquetes regados a todo e qualquer tipo de prazer, né? E passaram a ser considerados como as abelhas, que não tinham mais um local fixo. Hoje eles estavam aqui, depois ali, iam lá, dominavam a Mongólia, aí entraram no Egito, né? Daqui a pouco eu vou contar o que ele fez para o Egito também, né? Então, cada vez mais cintuoso, né? Licoroso, no sentido de beber, né? Violentos, começaram a assimilar a violência persa, que não era pouca. Os persas eram sanguinários, né? Então, num tropel de conquistas e coisas mais adiantes, né? Ele foi vou dizer, se autoclavando e se lapidando no formato de um novo Alexandre. Um Alexandre extremamente inteligente, perspicaz, lógico, objetivo, com braços largos, queria dominar o mundo. O mundo, segundo eles, naquela época, era justamente o que se conhecia entre a Europa e até a Ásia, né? Então, isso era o mundo. O mundo era aquele ali. O resto não existia. Então, ele tinha a pretensão de dominar a tudo e a todos, inclusive os romanos. Ele fez incursões, teve batalhas contra os romanos, né? Então, diziam então que Alexandre já estava entre o luxo e a chibata, né? Ele já sabia como tratar inimigos da pior forma possível,
e viver ele e os seus asseclas da melhor forma possível. Então, ele tentava não agredir os gregos, porque os gregos não tinham toda essa luxúria, não tinham todo esse poder, e também, como eu disse, os espartanos eram os que brigavam, né? E os atenienses eram gente de livro, gente boa, né? Então, em Bósforo, em 334 a.C., com um livro de Xenofonte debaixo do braço, enquanto ele abriu o livro para ler em cima do seu cavalo, ele tinha um cavalo com um nome bem estranho, né? Ele lia os livros e mandava, então, que o capitão dos seus soldados, mercenários, invadissem, né? Justamente para que ele não precisasse estar no meio da batalha, mas ele comandasse. Aí criou-se, então, a lógica da guerra, né? Inventado por Aristóteles, influenciado por Aristóteles, muito bem assimilado que Alexandre seria, então, a bússola do conhecimento da melhor estratégia de domínio. Bom, ele, então, neste meio tempo, entre 25 e 27 anos aproximadamente, ele criou a cidade de Alexandria, na costa do Egito, onde ele montou uma cidade chamada Alexandria e construiu o famoso farol de Alexandria, né? Onde era como podem ver na imagem, o farol de Alexandria comportava em torno de 10.000 soldados e cavalos. Então, imaginem a imensidão desse local, né? E o farol era justamente para avistar qualquer tipo vamos dizer assim, invasão que viesse contra o Egito. Também, em contrapartida, com esses 10.000 mercenários que ele tinha, né? Alguns, e a maioria deles eram gregos espartanos, né? Pagos por ele, eles fizeram uma benesse porque a cidade de Alexandria ainda existe, né? Eles fizeram a criação da maior biblioteca que já se ouviu falar até hoje, né? A famosa Biblioteca de Alexandria, que continha livros, papiros, tablets feitos em barro, em cuneiformes, de 10.000 anos passados. Tudo isso, podem ver nessa imagem, tudo isso disponível a qualquer um, né? Então, eu até vou dizer assim, Alexandre, na sua campanha, ele passou um bom tempo em Alexandria, aproximadamente 3 anos, organizando todo um novo território, todo um novo país, né? Preparando-se sempre para a guerra com os persas, inimigos naturais, né? E fazendo com que os egípcios capitulassem, né? Diante da inteligência e da organização dele. Ele implantou o sistema. Aí ele foi para a cidade de Tiro, né? Famosa capital do Líbano na época, né? Que o Tiro era o Líbano e Tiro era a cidade em si, então era tudo. Então ele capitulou também o Líbano e os seus moradores, né? E ao entrar então em uma última das suas
suas guerras, lá por volta de 330 a.C., ele teve uma batalha sangrenta, né, contra Dario, e ele, ao vencer Dario, ele mandou que incendiassem o castelo e que enchessem as piscinas de Dario do sangue das vítimas que eles fizeram, para mostrar que ele não era somente bonzinho, ele também era malvado. Ele seguiu um meio muito parecido com Xerxes, que viveu um século e meio antes, né? Xerxes, daquele filme 300, né? Era um implacável matador e de alguma forma, Alexandre tornou-se um implacável matador, né? Então, ele ficou sabendo que a esposa do rei que ele havia matado e as filhas eram pessoas lindas, e ele, para não se dominar por tentações e não se deixar influenciar pelas mulheres, ele já mandou matar todo mundo, e assim ele não precisava manter uma racionalidade, né? Então, vejam que aquele menino de 20 anos, já chegando aos 30 anos de idade, ele já era um dominador sanguinário, com um profundo conhecimento de guerras, com uma alta tecnologia em guerras, e uma pessoa que amplamente já não tinha, vamos dizer assim, um autocontrole de onde ir, o que invadir, como invadir. Mas as festas se multiplicavam. E Alexandre era um péssimo bebedor. Disse o professor Voltaire que ele bebia mal, né? Um punhado de taças de vinho, obviamente, deixavam propenso a brincadeiras pesadas com seus asseclas e outras pessoas. Então ele bebia um pouco e ele saía fora, fazia com que as pessoas viessem e beijassem seus pés. Se alguém o contrariasse durante uma dessas festas, ele, já embriagado, ele não tinha controle por si, e ele matava, decapitava, enfiava lanças, né? É uma moda bem, vamos dizer, cruel. E já no dia seguinte ele já não lembrava de mais nada, não sabia quem ele tinha matado, quem ele tinha feito, e aí esperava a próxima festa. Ele já se intitulava um deus e dizia que ele era a imagem e semelhança de Zeus, né? Então, numa dessas desavenças, ele enfiou uma lança no seu melhor amigo, chamado Clito, né? E ele, embriagado, no dia seguinte, ele voltou ao normal, ele queria que punissem quem havia matado o seu melhor amigo, Clito. Mas como poderia matar o seu melhor amigo se ele havia matado ele, né? Então, então estava sendo já criticado pelo seu poderio, pela sua sanguinolência, vamos chamar assim, né? Uma sangria desatada, um dominador impetuoso, né? E ele começou a ter uma certa encrenca com um sobrinho de Aristóteles, que acompanhava ele nos seus feitos, né? E houve então um desentendimento entre eles, e houve uma marcação. Isso, como eu disse, ele já estava nos 30 anos, né? Já se considerava acima do limite de todos. O filósofo que acompanhava ele era Calistênis, né? Que começou a dizer: olha, se o meu tio ficar sabendo que tu fez isso, não vai gostar. Aristóteles não te ensinou isso, Aristóteles não te ensinou aquilo.
Então ele meio que marcou o Calistênis, né, fazendo com que em uma das famosas festanças ele fizesse uma piada muito forte. O Calistênis respondeu à altura e o Alexandre mandou decapitar, matar o Calistênis, né, porque justamente ele não podia admitir, né, que ele fosse contrariado. Então, como eu falei antes sobre a famosa Biblioteca de Alexandria, calcula-se que tinha aproximadamente 500 mil papiros, né, à disposição, e após a morte de Alexandre, o que não foi roubado foi colocado fogo. Então, 80%, 90% do que a história do mundo existia na época, né, foi queimada, foi dizimada, foi colocada em chamas, e assim o mundo perdeu alguma coisa, foi levada ao Vaticano, né, depois, que não existia na época, né, foram escondidos e depois levados, né, aí para, vamos dizer assim, uma conspiração após a morte de Alexandre, começou a fazer com que a conspiração de Páginas, né, ocorrido na Báctria, fizesse então que Alexandre perdesse a vida, né, e como Calistênis já estava à beira da morte, né, um dos chefes, chamado Remolau, disse que Calistênis havia sido, antes de morrer, o mentor intelectual de promover a eventual morte, e alguns dos conspiradores foram presos e foram mortos, né? Lembre-se que a pena era uma só, ficava enclausurado por algum tempo, mas a morte era a única forma, né, de poder pôr a justiça do jeito dele. Então ele esqueceu todos aqueles aprendizados que ele teve anteriormente com o seu grande mestre, matou a todos aqueles que iam contra as suas conjecturas, né? Então, ele já privava muitos daqueles que ele achava que eram inimigos da liberdade, consequentemente matava. Então, ele tornou-se um sanguinário. Como eu disse antes, ele foi ter uma morte súbita, ou por envenenamento, ou por algum outro tipo de provocação. Mas, finalizando, então, indo para, vamos dizer assim, a morte em si, depois o fogo em Alexandria, a cidade foi atacada, né, e depois reconstruída, né, o próprio mentor dele, o grande filósofo, começou a ser perseguido. E aí o que acontece? Aí nós temos o quê? Aristóteles fugindo para não ser morto. Então, veja que ele simplesmente foi se alojar em uma ilha, né? E sem dar o seu paradeiro. Isso aos 62 anos de idade. Ele foi o mais jovem dos três grandes, né? E aí eu tenho aqui um resumo para mostrar para vocês sobre o trabalho que foi feito, né, por Alexandre uma vida toda. Novamente, vejam a complexidade deste organograma. Isso aqui lamentavelmente eu só consegui essa imagem em espanhol,
né, o mais próximo do português. Também tem que se tirar um print e fazer aqui, mas pode-se perceber aqui que ele divide a política, o meio social, o judiciário, a cidadania. Esse gráfico, esse organograma é a síntese de um trabalho espetacular, feito por uma única pessoa que deixou de lado o lado mítico e o lado místico e trouxe a lógica para o ser humano a partir dessa data, de 328 a.C., né? A partir daí, então, nós temos a 2340 e 350 e poucos anos de uma estrutura, né? 2350, 2360 anos, nós temos uma estrutura montada por uma só pessoa que escreveu todos os livros, todos os paradigmas, deu a solução, deu toda vamos dizer assim, o pragmatismo necessário para que o mundo fosse regido de uma forma bastante justa, né? E ele acabou tendo que fugir, morreu por uma infecção, dizem que foi uma infecção natural, pela falta de uma boa alimentação, ele não estava em um local salubre, né? E ele veio a falecer, então, aos 62 anos. E esta é a história de Alexandre que eu lhes trouxe. Eu espero que tenham gostado. Façam um print dessa última tabela, se quiserem acompanhar. E espero que possamos nos encontrar na nossa próxima apresentação. Aqui eu deixo uma pequena conclusão, né, de quem era Alexandre, como ele foi tratado, assim como Aristóteles, né, um homem hierarquicamente inteligente, filho de uma boa família que conseguiu transformar o seu mundo e as pessoas que o rodeavam e ganhou o respeito natural de todos. Então é isso, eu agradeço a audiência de todos e aguardo para a nossa próxima rodada de Filosofando com Samir. Faço o sinal do FI, me despedindo de todos vocês, desejando um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima. Muito obrigado. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.